Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso queridinho Bora Influenciar. Gente, tô com uma querida aqui, maravilhosa, Sabrina Dourado. Hoje falaremos sobre muitos assuntos, hein? Sabrina também é mentora de mulheres, terapeuta, empresária. Então, assim, ela é o despertar da leoa, literalmente. Ela vai se apresentar aqui para vocês. Nós falaremos sobre transição de carreira, sobre relacionamento, sobre tudo um pouco aquela mistureba que a gente gosta nessa. Então, seja muito bem-vinda e antes de tudo, já vou pedir para você compartilhar, dar like no canal, compartilha nos grupos todos que você tem no WhatsApp. Como eu sempre digo aqui, não espalhe mais fofoca, não espalhe coisas ruins, compartilhe notícias boas, conhecimento, conteúdos. Isso aqui, inclusive, é gratuito para você, para sua amiga, para sua tia, para sua avó. Então, seja muito bem-vinda e já compartilha aí. E se inscreva no canal, né? Assim o YouTube consegue entender que esse conteúdo é bom e ele espalha para mais pessoas. Combinado? Então, esse é o nosso acordo aqui, tá? Sal, muito obrigada! Que honra estar aqui, que satisfação, muito feliz. Tenho certeza que a gente vai poder trocar muitas ideias e influenciar, Com certeza. levar essa mensagem positiva. Já gostei do que você falou. Chega de fofoca, notícia Isso. ruim, de sermos muitas vezes aquelas que disseminamos más notícias, né? Vamos trazer boas novas. Eu falo sempre para elas, eu falo, gente, a gente tá compartilhando a vida de alguém que a gente não conhece, o famoso, e aí o fulano engravidou e tal. E o que vai acrescentar na nossa vida? Absolutamente nada. Né? Então eu falo para elas, falo, não, vamos compartilhar coisa boa, compartilhe uma live, compartilhe um conhecimento, um podcast, é sempre muito interessante. Sá, então vamos lá, se apresente, mostre o seu currículo pequenino para nós. Nossa, eu muitas vezes, quando alguém me pedia para me apresentar, trazia logo as referências profissionais, né? Sim. E depois de um tempo, eu me investigando, e eu acho que, não sei se é a crise dos 40, né? Já passei dos 40, mas eu gosto sempre de me apresentar trazendo um pouco da minha origem, né? Então, eu sou uma mulher baiana, nascida no interior da Bahia, numa cidade que fica a 530 quilômetros de Salvador. Sou filha de Jadi, o Dete, uma primogênita raiz. Tenho mais 3 irmãos. Sou a esposa do Cristiano. A gente vai aniversariar 18 anos de casados, 24 anos de namoro. Sou a mãe do Guilherme, mãe do Henrique, desses meninos maravilhosos. E profissionalmente, eu sou advogada por formação, sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, escritora, tive a oportunidade de escrever mais de 15 livros dentro da área jurídica, professora desde os 16. Comecei também a empreender com o meu pai nessa mudança da minha cidade natal para Salvador com 11 anos, ele já me colocava ali para dar os meus primeiros passos no empreendedorismo, no comércio que ele tinha. Sou consteladora familiar, sou pós-graduada em psicologia, mindfulness, neurociência, sou uma impulsionadora de vidas, como eu gosto de me apresentar, e mentora de mulheres. Eu sou apaixonada pela ideia que é um ideal e que pulsa no meu coração de que mulheres como nós duas aqui sentadas à mesa e mulheres reunidas são capazes de transformar o mundo. Então, eu sou idealizadora de um movimento que se chama Desperte Sua Leoa, trazendo identidade, ativação de propósito, de essência, de uma legião de mulheres que sim, elas saem à caça, mas elas também se permitem descansar, elas cuidam da sua prole, mas elas cuidam delas mesmas, elas têm esse tempo de cuidado com o seu companheiro, que a gente pode imaginar que é o seu leão, e se não tiver um leão, que ela também se desenhe para procurar e encontrar a sua essência feminina. Então esse é um pouquinho, né, de quem eu sou e do que fiz, do que faço aí nessa jornada dessa vida. Ai, maravilha, gente. Você viu, né? Vocês viram com quem estamos aqui, né, gente? Vocês viram o poder de uma leoa, como ela diz, o rugido da O leoa. rugido da leoa tem que rugir. Tem que rugir. Sai, quem é a Sabrina Dourado como ser humano? Conta pra gente. Boa. Como ser humano, eu sou uma mulher, hoje uma mulher, com a minha menina guardada e a minha adolescente no lugar, apaixonada por Deus, que é tudo para mim, meu início, meu meio, meu fim, até me arrepio. Eu sou um ser humano que acredito no bem,
que acredito no amor, que acredito em princípios, que sigo valores. Eu sou alguém que sou entusiasta pela vida, que depois, inclusive, de experiências em que eu tive a oportunidade de viver milagres na minha vida, na minha família, com o nascimento do nosso filho mais velho, que nasceu prematuro e nós tivemos ali por um fio, porque eu tive uma pré-eclâmpsia, a oportunidade de entender o que é de fato estar viva. Então, mesmo que as tormentas que também me acometem, os desafios que também chegam até mim, eles sejam desafiadores, eu sou esse ser humano que entendeu e que foi levada para um lugar, e eu me sinto responsável por trazer essa mensagem para você, de que a gente não precisa estar no limite ou à beira de um falecimento para que a gente possa viver. Viver intensamente. Com a certeza de que a gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas que a gente possa tirar o melhor e o maior proveito da vida por aqui. Então, eu sou uma amiga leal, eu sou alguém que adoro dar boas risadas, eu sou um ser humano que também carrego as minhas sombras, mas que eu busco trazer através da minha luz, porque nós também todos temos luz, o melhor perfume para as pessoas com quem eu consigo me conectar, onde eu consigo chegar, deixando e imprimindo sempre as melhores memórias para essas pessoas. Ah, isso é incrível, né? Ai, maravilhoso isso. É muito importante isso que você falou, né? Todos nós temos lado sombra e luz. Não dá pra ser só luz, e também não Não, dá pra ser só sombra. A não, gente é dual, né? A gente, acho que tudo é dual no mundo, né? Sol e lua, bem e mal. A gente precisa saber disso. Isso é sim. muito importante. Muito importante. E saber lidar com as sombras e extrair o melhor delas Uhum. e não deixar que essas sombras perpassem ou lesem, maltratem, magoem as pessoas à nossa volta, as nossas relações, a nossa estrutura profissional e a nós mesmas, porque a gente tem vivido essa geração de tanto adoecimento, né? De tanto caos emocional. Então, aprender a lidar com elas. E, inclusive, trazendo essas sombras à tona, ensinar para as pessoas como não ser sorrateiramente sucumbida por essas É, sombras, né? isso é verdade. Porque tem gente que já, né, desistiu, como você falou. As pessoas estão morrendo em vida hoje, né? Exatamente. E assim, a importância de você, né, eu, tantas mulheres outras aí, falando sobre isso, né, sobre esse despertar. E é um despertar espiritual, né, para que Sem atinja a alma, dúvidas, né? sem dúvidas. Eu acredito que tudo tem um fundo espiritual. A gente é carne, né? Corpo, Uhum, alma, somos seres almáticos, espírito, mas a gente é um espírito, na minha opinião, vivendo uma experiência carnal, exatamente. né? Então Também. a gente não pode relegar, né? Esse contexto e o quanto, inclusive, essas questões espirituais também refletem, às vezes, na ampliação das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. E que bom que a gente pode falar sobre isso para as pessoas, É né? verdade. Que bom. Agora me conta um pouquinho sobre a Sabrina como mulher. Quem ela é? Eita, Sabrina mulher. Sabrina é uma mulher que por muito tempo esqueceu que era mulher. Por isso que hoje eu me dedico a trabalhar, investir tempo e energia, porque não é só dinheiro, Mila, é tempo e energia. É verdade. Quando a gente se dedica a servir ao outro, orientando, mentorando, passando a nossa bagagem, compartilhando aquilo que a gente já viveu, a gente tá entregando um pouco do nosso tempo de vida, da nossa experiência, né? Então, Sabrina, como mulher, sempre foi uma mulher aguerrida, uma mulher batalhadora, uma típica, como a gente diz sistemicamente, filhinha do papai, Opa, quem não? uma mulher que por muito tempo queria a todo e qualquer custo ser amada, agradar, e que depois de muito se conhecer, percebeu que, na verdade, sentia falta da sua mãe, que fez o melhor que pôde, mas que pelas próprias dificuldades da vida saiu dessa posição materna e eu fui ocupar o lugar de mãe da minha mãe. E essa mulher que eu via, inclusive, da sua mãe naquele cenário de dor, a minha mãe foi acometida com depressão, assim, severíssima quando eu tinha 13 anos, e ela me dizia, não dependa dos homens, olha, você tá vendo aí como é delicado você
estar nessa situação que eu tô hoje com o seu pai. E ao mesmo tempo, aquela menina, mulher, que ouvia do pai também, olha, você tem que trabalhar muito, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que... Eram tantos tem ques. Tem que. E essa mulher, ela esqueceu que era mulher nesse lugar. Eu fui para o mundo buscando amor, aceitação, pertencimento, num lugar de muito esforço, de muito trabalho, de me colocar naquele lugar de dizer um leão por dia, né? Muito difícil trabalhar 14, 15, 16 horas e de não ter me dado conta de que o meu feminino em algum momento estava, e a gente tem as duas polaridades, a gente não está falando de questão sexual aqui, mas de ter esquecido que eu precisava também desse lugar de ser cuidada, de ser amada, de descansar. Tanto que, assim, uma das palestras minhas, hoje eu faço parte do casting da Polo Palestrantes, e eu percebo que é uma questão geracional, porque uma das grandes frequências em palco para mim hoje é para falar sobre a exaustão da mulher. E é essa mulher que esqueceu que era mulher, né? Uma mulher que eu me vi nesse lugar, tinha uma dificuldade de sentar para não fazer nada. Para mim isso era algo incômodo, impossível, né? E eu costumo dizer que meu esposo foi muito paciente comigo, né? Há muito amor na nossa relação, porque de fato eu fui para esse lugar de não conseguir descansar, de estar sempre em movimento. E a gente, realizar é maravilhoso. Eu sou altamente executora, mas eu também precisei entender que eu precisava respeitar os meus limites, o meu corpo, o meu feminino, o meu sagrado feminino, né? E me permitir ir numa academia, porque eu não fazia isso, e me permitir um médico sem que eu tivesse doente, Meu né? Deus. Era nesse muito lugar. sério isso. É muito sério. É muito sério. E a gente vê que as mulheres estão adoecendo muito cedo hoje, né? Hoje eu tenho a oportunidade de mentorar mulheres que, graças a Deus, têm tido resultados positivos, mas que têm Parkinson, têm Alzheimer com 40 anos. Meu Deus. Então a gente não pode esquecer, né? Da nossa essência, da nossa estrutura, até fisiologicamente, a gente não nasceu para se colocar nesse lugar, né? Eu era aquela que não conseguia enxergar isso, eu não me respeitava, tá, Mila? Então, até dentro da minha carreira docente, que foi onde eu mais me destaquei no cenário nacional, eu quantas vezes fui dar aula passando mal, com Meu enxaqueca, Deus. e os Não alunos se me levavam. respeitava, Não, né? não. Nesse lugar que digo que eu esqueci quem eu Sim. era, né? E nesse lugar também de nunca conseguir dizer não. Nossa, e a sociedade diz isso pra você, preste muita atenção. Se você não aceitar, daqui a pouco vai ter alguém no seu lugar. Só que custa muito caro viver nesse looping, né? Então eu era aquela que se você me chamasse, sabe, você pode dar um curso de tal disciplina para tanto, eu ia. Mas agora você pode esse, eu ia, porque eu vivia no fundo, no fundo, no fundo, dentro desse lugar, né? De se eu não for, alguém depois vai me substituir, como é que vai ser? Então, no fundo, eu depois me dei conta de que eu vivia também num padrão de escassez, que era essa dificuldade que a mulher sofre ainda dentro do mercado de trabalho. Eu passei por diversas situações no cenário jurídico de pessoas que tentaram me derrubar em posições muito privilegiadas que eu estava, mas nada disso vale mais do que a gente poder entender que a gente precisa olhar pra gente enquanto Sim, mulher. verdade. Faz todo sentido isso mesmo que você falou. Agora falando, né, desse lugar profissional aí, quem é a Sabrina como profissional? Hoje, Nossa, né? hoje eu sou uma empresária, consteladora, sou apaixonada das constelações. Todo mundo me pergunta por que as constelações? Desde mais especificamente 2013, eu comecei um movimento mais acirrado em mergulhos de autoconhecimento. Eu sempre fui apaixonada pelo autoconhecimento, pelo comportamento humano e fiz vestibular para psicologia. Na verdade, eu fiquei na dúvida, e depois de muito tempo que eu fui entender, fiquei na dúvida entre direito e psicologia. Eu prestei os dois vestibulares. E eu não passei no vestibular para psicologia. Acredita? 17 anos. Nossa. E eu passei em 3 vestibulares para direito. E a essa época eu já era, né, emancipada, eu já trabalhava, já dava aulas de reforço escolar. Foi como eu comecei também autonomamente minha profissão. E ali, naquele lugar, eu não sei se vocês vão se recordar se é da época de vocês, mas a gente tinha que esperar um ano para fazer vestibular, tinha que fazer curso pré-vestibular.
Eu confesso que eu disse, não quero isso, eu quero começar a profissão, quero começar a minha graduação. E eu fui fazer direito. Mas a psicologia sempre ficou latente em mim. Tão forte, pra vocês terem uma ideia, a minha irmã, que vem logo depois de mim, ela é psicóloga. Porque Meu Deus. eu influenciei, não é pode influenciar, eu influenciei ela num nível. Ela não teve muita opção. Eu projetei, há uma projeção, literalmente. Verdade. Eu projetei nela. E talvez se você tivesse uma filha mulher, Sendo, eu projetei em Sayonara a psicologia. Meu e é verdade Deus. que ela também já vinha nesse movimento, que era o meu movimento de salvar a nossa mãe. Então, por muito tempo, ela inclusive se viu nesse lugar de que ela foi para psicologia para salvar a nossa mãe da dor emocional, do movimento interrompido da mãe dela e da depressão que já tinha cometido. Tudo aquilo a gente só descobre depois. Claro. Né? E aí, eu inclusive cursei psicologia com ela, porque eu que ia buscar ela na faculdade, era muito engraçado. E aí eu perguntava, como foi a aula hoje? Eu pegava as apostilas dela, eu estudava, enfim. Então, assim, eu sempre pegava os livros, lia, mas era algo que era muito intuitivo e muito personalíssimo. Em 2013, então me formei em 2004, estou no direito desde 2004. Quase 10 anos depois, aí eu comecei imersões, processos de coach, inclusive o curso que eu trabalhava estimulou muito. O dono do curso, que era um procurador do trabalho, ele me via e eu não me via. Ele dizia, Sabrina, isso aqui é muito tua cara, eu vejo você aqui, isso aqui é você, Sá, faz esse curso. Ele começou a me trazer esse lugar. Sou muito grata. Inclusive, fiz Paulo Vieira na época, fiz uma série de formações em coach, fiz uma grade lá de coach, mas era para mim, né? Só que eu sempre fui essa profissional que se você fosse assistir minha aula, eu iria olhar para ti, ler tua alma, que essa é uma habilidade que eu tenho, e eu ia dar um jeito, Camila. No final da aula, no intervalo, eu ia chegar para você e ia dizer, Camila, o que é que tá acontecendo? Eu tô vendo em você que você não tá prestando atenção. Você tava ali tentando, os alunos tentavam disfarçar o máximo, mas tô vendo. Aí o aluno dizia, ai, professor, eu preciso te confessar, tô com problema no casamento, tô assim, tô assim. Então eu já fazia isso nos intervalos. Sim. Então, e assim, começou a acontecer da minha aula acabar e os alunos, posso falar com a senhora? Posso ficar com a senhora? E aí, a coisa foi ficando tão séria, tão grave, pra vocês terem uma ideia, que depois os alunos começaram a dizer, a senhora marca um horário comigo? Eu falava, você quer uma consulta de processo? Não, preciso conversar com a senhora. Preciso da sua orientação. Então, eu nem sabia precificar aquilo, porque aí é que você precisa entender que você tem talentos que são tão seus que você, às vezes, nem consegue se dar conta do tesouro que Deus te deu. É verdade. E esse sempre foi um tesouro para mim. Outro dia minha mãe achou, e aí vem a minha veia profissional, um diário meu de quando eu tinha 9 anos de idade. Os recadinhos das amigas era você cuida, você orienta. É tão bom quando eu converso com você. 9 anos. 9 anos. Meu Deus. Ela me mandou, Sabrina, olha só, que tesouro. E aí, desse lugar, profissionalmente, então eu fui começando a fazer atendimentos, consultorias, mentorias, orientações profissionais. E aí começou a cobrar. Aí comecei a cobrar, né? E aí, desse movimento, já estava ali nesse, que foi um processo semelhante ao teu, faz curso ali, conhece aquilo ali, faz PNL, faz aquilo outro. Eu resolvi fazer uma constelação para mim. Falei, quero conhecer essas constelações. Gente, quando eu vi aquilo, falei, mil caíram ao meu lado, 10.000, né? Eu vou levar isso para outras pessoas. É incrível, que ferramenta, que estilo de vida, que, sabe, o que você quiser, que processo terapêutico 2016. Aí eu comecei a investir em formações e comecei a usar o sistêmico dentro dos meus atendimentos, ainda dentro da advocacia, que desde de 2017 eu só fazia a advocacia preventiva, consultiva, eu já tinha entendido que eu já tinha me massacrado o suficiente para pertencer com um movimento de conflito, de audiência, de processos bélicos, porque eu fui para esse lugar também. Então, Sabrina profissional é escritora, Sabrina profissional é uma conselheira, é uma impulsionadora, é uma comunicadora, é alguém que faz questão de levar as pessoas para um outro nível. Tanto que a nossa empresa hoje carrega o nome de Instituto Além do Conhecimento. Então, a gente... Maravilhoso esse nome. A gente é apaixonado por levar as pessoas além. E de tudo que vai além do conhecimento, porque o conhecimento é básico, é pré-requisito. Ele é fundamental, a gente não está relegando, é para ir além do conhecimento. Sim. Então, dentro desse lugar, seja para a empresa, seja para uma pessoa física que nos procure, essa é um pouquinho da tônica da Sabrina, profissionalmente. É uma delícia, gente.
E aí você até falou um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, como você se descobriu mentora, e aí a gente já pula para outra pergunta, como você fez essa transição de carreira Boa, do direito para terapia, né? Para as constelações, para o mundo terapêutico em si. boa. Como foi Como, isso? como eu comentei, eu não sabia que eu já era terapeuta, mas eu É. já era, né? Então, assim, eu já, literalmente já era, eu levei muito tempo para dizer o que eu vou te dizer. Eu tenho essa habilidade que é minha de ler as pessoas, de ler a alma das pessoas, de perpassar, identificar questões espirituais nas pessoas. Isso também é desde sempre. Então, assim, eu não sabia, as coisas começaram a acontecer, eu já aplicava esse movimento. Só que eu estava ali também muito enraizada dentro daquele contexto profissional. Porque uma menina, e aí eu quero deixar essa mensagem para você, uma menina que praticamente saiu da roça, a minha cidade era muito pequena, para vocês terem noção, a gente tinha uma estação FM e uma AM, né? Então, assim, a gente morava num lugar muito simples. A gente veio de um lugar, eu tenho muito orgulho de dizer isso, muito simples, e eu sou muito grata à coragem, à ousadia dos meus pais, que resolveram investir nos 4 filhos, trazendo inclusive aquilo que eles não tinham tido a oportunidade de viver, levando a gente para a capital, para que a gente pudesse ter acesso, para que a gente tivesse um estudo melhor, a gente pudesse conhecer coisas novas. Foi o que eles nos proporcionaram em Salvador. É verdade que não foi fácil, porque foi muito desafiador para eles, Uhum. inclusive essa realidade. Mas a grande alegria, eu tive com meu pai tem uns 20 dias, a grande alegria de meu pai, o grande perfume que meu pai exala, é essa sensação de dever cumprido em relação aos filhos dele. Então, Nossa, que lindo. eu fui desse lugar muito simples e eu me projetei para que eu fosse alguém que tivesse tudo aquilo que eu sonhasse Uhum. profissionalmente. E eu consegui. Então, assim, a menina que sai, como eu disse, de uma cidade pequena, a menina que dá aulas de reforço escolar e pega 12, 14 ônibus por dia, de repente é a mulher que coordena um curso de graduação em Direito em Salvador, que é um dos mais renomados. É a menina que é convidada para dar aulas em pós-graduações em todo o Brasil. Eu vim aqui para São Paulo inúmeras vezes dar aula em pós-graduações, mas em todo o Brasil. Não tem um Nossa. estado que eu não tenha percorrido, assim, do norte ao sul, centro-oeste, sudeste, todos, e com convites e cartas abertas, e que fez mestrado na universidade, era 10 para 1, eu fui a primeira colocada. Então, assim, eu estava numa posição que era muito confortável. Só que aquela mesma mulher que eu comentei, que aos 9 anos já gostava de aconselhar, que nas salas de aula eu via que os meus alunos não estavam felizes. E Uhum. eu comecei a me questionar, nossa, eu estou falando aqui de processo civil, eles estão precisando ouvir sobre vida, eles estão precisando ouvir sobre saúde mental, eles estão precisando, eu preciso trazer para eles um resgate, um sacode. Isso começou a acontecer nas próprias salas de aula, vocês não vão acreditar. Então, assim, era contratada para dar uma aula técnica. Vou ver um assunto que é bem comum, a audiência. Todo mundo Hum. sabe que num processo tem audiência. Então, eu estava lá e tal, trazendo o conceito de audiência, requisitos, os artigos. E aí eu era tomada, acredito eu que pelo Espírito Santo. E do nada eu dizia, gente, por falar nisso, por falar em tal coisa, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu mudava o prumo da prosa, vocês não têm noção. Os alunos, assim, ó, vidrados, prestando atenção. Aí eu voltava, obviamente, porque eu sempre fui muito exigente, muito compromissada, e dizendo: eu não tô sendo paga pra falar. Sim. Você entende, né? Uhum. Bora Você ia, voltar mas pra voltava. audiência. E aí eu voltava e terminava meu conteúdo. Quando acabava a aula, era a professora. Eu gostei demais da senhora da senhora, porque eu sempre tive uma habilidade de tornar o difícil fácil. Então, a minha característica como professora é você é didática. Hoje eu dou aula de Hum. constelações e eu recebo o mesmo feedback. Nossa, você é didática, sabe? Agora eu entendi o que é uma lei do amor. Ah, entendi a ordem. Ah, entendi pertencimento. Eu gosto sempre de traduzir o conhecimento. Eu vou nesse lugar para que as pessoas entendam, porque é o que faz sentido. Sim. E aí, só que eu tava ali. Nossa, hypada, super. É muito difícil.
talvez se estivesse ruim, não é que fosse fácil, mas eu acho que vocês estão entendendo. Não, eu tinha todas as possibilidades, né? Convites para escrever Sim. novos livros, é nesse lugar que eu tô falando. Clientes querendo Tava me contratar. confortável, né? Só que eu estava por dentro pirando. É. Pirando, Beira literalmente. de um burnout. Não, eu tive uma Teve? diverticulite. Meu Deus. E o meu intestino quase explodiu. E o nosso intestino é o nosso centro emocional, né? E ali, quando eu tive em abril de 2020 essa diverticulite, era o meu corpo já passando por essa catarse, né? Era como se eu já não tivesse mais. Tava gritando, Tava. né? Socorro. E aí eu disse, e agora? Né? E aí eu tive muita resiliência, Uhum. muita fé, pedi muita orientação a Deus para começar esse movimento de transição. Então, as pessoas que me assistem em 2024 acham que eu estou fazendo o que eu estou fazendo apenas agora em 2024. Não. Eu comecei, como eu disse a vocês, há muito tempo atrás, né? E eu fui fazendo esse movimento de passagem de bastão com honra, com gratidão, com humildade, com simplicidade. Para vocês terem uma ideia, eu só finalizei os meus compromissos acadêmicos dentro da área jurídica em agosto de 2023. Meu Deus. Ainda você tinha, porque as agendas, as pessoas, Muita agenda. era muito requisitada, então as pessoas já diziam, professora, não, eu já quero aula tua em 2021 para 2023. E assim vai, eu cumpri a agenda até a última. E quando eu cumpri a agenda, ainda eram as pessoas dizendo, mas, poxa, a senhora tem certeza? Ai, os Vai alunos deixar gostam, mesmo. você vai deixar mesmo. Mas eu precisava fazer essa escolha, que era a escolha da minha alma. Sim. E aí eu quero deixar também um recado para você que pensa em fazer transição de carreira. Não deixe de fazer, mas não faça algo que seja kamikaze. Né? Você não pode, sem uma estrutura, sem um bom plano, sem uma base, sem uma estrutura, sem uma organização financeira. Porque assim, 100% da renda da Sabrina, Mila, era jurídica. Sim. Na verdade, 95%, vamos lá, porque eu já tinha um atendimento ou outro, mas eu tive que começar a fazer essa transição financeira, porque a gente não transige, não faz só a transição de carreira, a gente vai fazer a transição financeira. Sim, que é o mais importante, E leva né? tempo. Quando a gente vai olhar para E esse lado. mais, você ir para esse lugar de muita simplicidade, de muita humildade, de sair de uma faixa preta nessa área, para você ir Tem que para a amar faixa muito. branca Tem que na amar muito. outra, e sair desse lugar desconhecido, de uma fila de palestra para 5.000 pessoas, de uma fila de 300, 400, 500 pessoas para tirar uma foto com você e você autografar seu livro, para um lugar onde as pessoas olham para você e dizem, quem é você na fila do pão? Meu Não vou te Deus. chamar para nada, não sei nem quem é você e tudo mais, o que é que você faz, de onde você veio. Aham. E você entender, porque tudo está na nossa mente, que você pode ir reconstruindo esse lugar. Tem que ter muita paciência. Muita. Muita simplicidade, volto a dizer. Colocar o ego no É lugar. humildecer, né? Total. Ir para um lugar E bem, aí- bem pequeno mesmo. E aí vem o estirão de crescimento. né? Isso. Mais uma vez. Que aí e a você gente- começou de novo a crescer para baixo, né? É. Igual a árvore. Exatamente. Raízes fincadas. Exatamente. Para poder depois dar os frutos que você tem dado Uhum. há anos aí, né? Gente, mas olha, eu vou te falar. Tem que amar, sabe por quê? Porque não é qualquer um que vai. Porque quando olha pro financeiro, e aí tem o ego que você falou também, né? Tem. Eu olho pro ego, olho pra essas pessoas todas. Eu sou amada, desejada, tudo que eu sempre quis ser, né? Porque a gente, mulher, a gente é isso. Olha pra esse lugar e fala assim: não, eu não vou deixar isso aqui. Mas por dinheiro no mundo nenhum. Às vezes você até transiciona quando outro lugar já está garantido que você vai fazer mais dinheiro, né? É. Aí é muito fácil Oh. transicionar. Oh. E aí você vai, inclusive, num lugar mais confortável. Exato. Né? E a gente, quando faz uma transição como a que eu fiz, vai para o lugar de renúncia, vai para um lugar de aceitar e lidar e frutificar com os desafios, né? Porque é tudo semente, né? E essas sementes depois elas vão sendo frutificadas, né? Então, assim, eu tive a grata surpresa de ver os milagres acontecendo desde a primeira turma de mentoria que eu lancei. E nem eu acreditava, até porque eu sei que eu estou a serviço, nada é meu. Sim. Nunca foi, né? Então tudo é do pai. E ele trouxe para mim de voz
audível, porque eu cheguei a me questionar. Não vou dizer a vocês que eu não cheguei a me Não questionar. foi lindo, foi flores. Não, eu ficava só mais um mês, só mais essas aulas, só mais X mil reais, só. E eu ouvia audivelmente, Sabrina, eu não quero te levar para algo mais constrangedor, mas eu já te adoeci, eu já te Meu levei Deus. ali, você vai continuar, não é o que eu tô te pedindo agora. E era muito clara a mensagem. Eu estou te pedindo há tempos, né? E você tem teimado. Exatamente. Isso. Isso é muito sério. E assim, decidir ser obediente é desafiador. É doloroso demais. É. E aí é quando a gente se coloca nesse lugar de obediência, é doloroso demais. É punk. Sai, mas isso, e o processo com o seu marido neste meio tempo de transição? Como é que foi? Conta pra Muito gente. legal, muito legal. A gente começou a namorar há muito tempo, né? Quando eu comecei a namorar o Cris, ele era educador físico. E eu conheci ele, inclusive, na academia, me apaixonei por ele ali. Ele deu um trabalhão, ele era super sério, profissional. A gente, pra vocês terem noção, eu conheci Cris em janeiro de 2000, a gente foi beijar a primeira vez em agosto de 2000, né? Então levou um tempo. E aí, dentro da jornada dele, ele já tinha sentido a necessidade de fazer uma transição. Porque ele também conseguiu e construiu tudo que ele desejava na educação física, mas o sonho dele era ter uma academia. Naquela época ele foi tomar um empréstimo, não conseguiu. A gente estava começando a vida, né? Então, assim, éramos Sim. muito meninos. E aí se viu naquele lugar de eu sou realizado profissionalmente, mas eu tenho um teto financeiro, porque para eu ganhar mais aqui eu tenho que ter uma academia. E ele Uhum. não tinha, a gente não tinha recursos. A gente, volta a dizer, vem de lugar e de família muito simples, né? Então eu tava ali nos primeiros passos do direito, porque a gente casou muito novo. E ele estava recém concluído naquela jornada de pós-graduação, especialização dentro da educação física. Então, ele não tinha interesse em dar aula em faculdade, o core dele sempre foi dar aula em academia, gestão, negócios, ele treinava professores. Eu não sei se vocês lembram de umas aulas que chamava Body Pump, Body Jump. Ele foi treinador Les Mills, então assim, mas ele queria financeiramente mais. Mas. E aí surgiu a oportunidade dele ir para a indústria farmacêutica, que é um baita mercado, é um mercado fechado, mas é um mercado que remunera muito bem. Muito bem. Muito bem. E ali a gente estava com um filho pequeno, que era o Gui. Gui tinha um ano, ele queria esse lugar de ter uma segurança financeira maior. Ele foi Sim. para a indústria, então ele passou por essa transição e eu estava ali segurando a mão dele porque foi uma mudança muito radical para ele. Muito. Ao tempo que ele estava dando a aula de bike, ele estava até o armário, ele estava ali, milhões de tênis, ele era patrocinado da Puma, inclusive. Caramba. A gente foi para um lugar em que a gente teve que comprar roupa social, camisa de botão, sapato social. Virou executivo, Virou um né? executivo, atendendo médico, enfim. E ele passou por essa jornada. E aí, só que a alma dele também sempre foi de professor. A alma dele sempre foi de treinador. Em 2017, então ele ficou ali 6 anos e meio, 7, ele já estava nessa pulsação e falou, amor, eu quero montar a empresa de treinamento, eu quero treinar pessoas, eu quero capacitar pessoas, é o que eu sei fazer. Ele já vinha fazendo muitas formações, a indústria também capacita muito, eles investem muito nos profissionais. E eu cheguei para ele e disse, amor, vai. Naquele lugar, a gente sempre foi muito parceiro. Vai, Sim. a gente está junto, a gente sempre esteve juntos, a gente construiu tudo que a gente tem juntos, né? Então, assim, primeiro apartamento que a gente comprou, a gente pegou os 2 carros que a gente tinha, a gente vendeu, a gente ficou andando a pé. Então, assim, não tem essa coisa de que é seu, é meu, é tudo nosso. E eu falei, vai, a gente se joga, é seu fluir, vai te fazer feliz? Vai me fazer feliz. E aí ele foi na frente e montou a empresa de treinamentos. E começou a capacitar, inclusive, professores de educação física, empresários. Em 2019, aí eu comecei, né? Porque eu estava num grande curso jurídico também. Então, eu comecei com ele, a nossa empresa, e a gente está aí juntos até hoje. E essa empresa de 2017 é essa de hoje? Ai, que legal. É a mesma. Que legal. Então ele já estava treinando na sua época da sua transição, né? Já estava treinando. Ele já tinha feito. Ele já tinha feito a transição Ele antes. já tinha feito antes de você. Foi. E quando eu falei, mesma resposta que eu dei para ele, ele me deu. Vai. Vamos. É isso. Segura as pontas aqui, até porque somos um, não é? Somos um, exatamente. Vamos. É isso, é isso.
Ai, E a que gente é legal. assim, vai pôr a mão no fogo, põe os dois, bora. Uhum. E põe o pé e Deus põe o chão e É, vai indo. claro que com o mínimo de sanidade, porque a gente tem Claro. 2 filhos e a gente se preocupa muito com o bem-estar, com a segurança, com o cuidado que eles merecem, porque os nossos filhos não podem ser responsáveis, às vezes, por escolhas irresponsáveis da gente, né? Sim, com certeza, é verdade. Agora, falando em filhos, né? Como é que foi pra você, nesta loucura do direito, ser mãe, né? Como é que foi isso? Olha, um baita desafio e ao mesmo tempo a experiência mais apaixonante da vida. De tudo que eu sou, talvez o que eu mais ame ser é ser mãe. É, que Ser lindo. mãe dos meus filhos. Hoje mesmo, eu fiquei no início da tarde em casa e aí eu gosto desse lugar. E hoje, mais madura, né, eu tenho mais oportunidade porque eu voltei para o meu lugar, né? Que é faz um cafezinho com leite para um, cuida do outro. Ai, nossa, mãe, como é bom ter você em casa. Não é um mar de rosas. Uhum. A gente sabe que a mulher, ela sai para o mercado profissional e ela continua tendo seus outros papéis todos, Mila. Então, assim, eu sou profissional, mas eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou Uhum. filha. E gerenciar e tangenciar todas essas áreas exige muito de nós. Exige autocontrole, exige muito foco, muito. Essa é a pergunta mais corriqueira na minha rede social. Sá, minha filha, eu vejo você, como você dá conta? Não, não dou conta. E eu descobri que eu não dava conta. Isso me ajudou muito na dinâmica da culpa. Mas eu me considero, e eu extraio isso deles, das crianças que eles são, uma mãe que, dentro do tempo e dessa dinâmica que eu oportunizo para eles, eu sou uma mãe que deixa o melhor de presença, de exemplo, de Uhum. referência. Mas eu acredito, inclusive, que o Gui ele tenha sentido mais. Porque os meus meninos também me deram muita sorte. Quando o Gui nasceu, eu explodi profissionalmente. É, E eu viajava muito. Eu errei. Eu viajava e eu trazia presente para tentar compensar a minha ausência, falta, né? sabe? Por conta da dinâmica da culpa. Claro. Mas a gente vai aprendendo. Teve um dia, contar isso porque eu sei que muitas mulheres podem passar por essa experiência. E era como eu conseguia lidar com a minha culpa, né? E a frustração, que é gostoso, é isso. É gostoso ser reconhecida, sair para trabalhar, dar aula no Rio, dar aula não sei onde, ia para Curitiba. E aí, eu sempre dizia pra ele, mamãe vai trazer alguma coisa. Teve um dia que nossa, eu não achei nada, vocês não têm noção. Eu rodei no aeroporto, eu falei, gente, só se eu levar um canudo da box, né? Mas eu falei assim, não, vou ter que encarar e dizer pra ele que eu não trouxe nada. E aí cheguei em casa, olha os erros que a gente vai impedindo que vocês passem. Ele olhou pra mim e falou, mamãe, e o presente? Eu disse, mamãe não trouxe presente, mamãe trouxe mamãe. Aí não valeu, você podia então ter ficado. Deste tamanho. Meu Gente, Deus do céu. eu falei, o que é que eu tô fazendo? Porque não é ele. Ele criou Sim. também um mecanismo de lidar com a dor da Da falta, falsa, da ausência, da né, da ausência mãe. da mãe, em troca disso aí. Aí eu sentei com ele no chão. Falei, olha, a partir de hoje, mamãe vai sair. E quando mamãe voltar, você vai esperar a mamãe. Ficou bicudinho um tempinho, né? Ele tinha o quê? Uns 3, 4 Meu anos. Deus. Era muito pequeno. Não falava. Ele ficou ali, depois veio, me abraçou. E aí sempre tinha esse movimento. Aí tinha que estar perto de mim, meu cheiro, aquela Uhum. coisa. E eu ficava entregue. Desse dia pra cá, só espera a mamãe. E até Ai, hoje que tá um rapaz de delícia. 16 anos. Eu chego em casa, mãe, como é que você tá? Mãe, como foi o seu trabalho? Mãe, me conta. Você fez o que hoje? Foi Olha, legal? que Você maravilha. atendeu? Você fez aquilo? Ai, que incrível. E ele tem orgulho dessa mãe, Sim. né? Então, assim, dizer que é fácil não é. A Não. gente precisa de rede de apoio. Então, contei muito com rede de apoio. Eu quero, inclusive, homenagear a todas aquelas mulheres que me ajudaram nessa jornada. Seja minha mãe, minha irmã, Você as não conseguiria funcionárias que eu trabalhar. tive, não. Funcionárias incríveis, mulheres assim extraordinárias, que eu mantenho relações até hoje, que foram as babás dos meninos, que foram as secretárias que cuidaram do nosso lar, que fizeram a comida que foi posta na mesa, que me salvaram e me socorreram. Tá faltando açúcar? Manda aí. Naquela época nem tinha Pix. Bina, manda aí um doc, na época do doc, que É eu faço aqui, eu compro, porque essa sem rede de apoio é muito difícil. muito Às difícil. vezes a gente está vendo só o palco das pessoas, mas tem uma
uma série de pessoas ali que são os guarda-chuvas. No bastidor, né? No bastidor. Então, assim, das folguistas, das diaristas, que me ajudaram nessa jornada. Então, e ao mesmo tempo, eu trabalhando toda a minha dinâmica emocional e o tempo de presença e qualidade com os meninos. Então, essa mulher que você está ouvindo nunca deixou de ir numa festa escolar, nunca deixou de ir numa reunião, nunca houve dor de não estar presente naqueles momentos, nas celebrações, nos aniversários, em tudo que era importante para os meus filhos, porque passa, você vê guia aí, já não tem mais dança na escola, já não tem, eu fico sentindo falta, é muito rápido, né? Então, assim, deu ir para esse lugar de ser uma mãe que, apesar de ter muitos compromissos profissionais, nunca deixei de estar nesse lugar materno que sempre foi sagrado para mim. Isso é importantíssimo, né? Porque assim, as mães, como você falou, a dinâmica da culpa, a culpa corrói, né? E aí a culpa faz você conscientemente trazer presente, fazer isso, fazer aquilo. Agradar, fazer, não né? dizer não. Fazer e não ser. Não dá limite. A gente vê que a gente faz isso hoje, muitas mães, e eu não tô aqui, eu não sou perfeita, né? Sou super imperfeita. É a tecnologia, é o celular, é o tablet, a televisão, que a gente tá ali e tem que fazer aquilo na ginástica da vida, e a gente, não sei. Eu sempre digo, o modelo educacional que funciona é o da sua casa. Uhum. Adaptava a sua realidade. Porque também tem isso, né? Tem pessoas que querem informar. Né? E eu acredito que o meu modelo, ele é um modelo que a gente pode, o meu com Cris, é um modelo que a gente pode dizer que é um modelo muito bacana. Porque os meninos, eles não são meninos difíceis de socializar. Eles são meninos que se desempenham bem na escola, eles são meninos que, como toda criança e adolescente, têm as questões típicas da fase, mas que são saudáveis emocionalmente, são meninos ligados a Deus, são meninos que conhecem da palavra, são meninos que a gente ouve repetindo a base de princípios e valores que a gente tem, né? Inclusive os pais dos colegas fazem questão de dizer, nossa, que parabéns por esse filho, parabéns por esse menino. Olha, eu faço questão de ter ele aqui em casa. Então, esse é o retorno que para mim é a validação, inclusive do que eu acredito que seja o meu sucesso. Sim. Porque se eu não fizer sucesso em casa, que é o meu primeiro ministério, eu não vou fazer sucesso em lugar nenhum mais. Nenhum vai valer o fracasso dele, né? Não vai. Nenhum sucesso externo vai valer o fracasso do lar, né? Não. Isso é muito, muito especial isso que você está falando. E as mães precisam tomar cuidado neste lugar, né? Não só em transição de carreira, mas no todo, né? Na profissional, que é CLT, que é empreendedora, que é empresária, na profissional em geral. Exatamente. Porque a gente se coloca neste lugar de ter que, né? De obrigações, de a mulher tem que matar um leão por dia. E se eu não fizer, ele não come. Né? Se eu não for pra rua trabalhar, ele não vai ter escola. Sim. E aí vai acontecendo esse... É o que você falou. É adaptar a realidade de cada um. Sim. Ver o que funciona melhor pra cada casa, né? Pra cada lar. E assim a pessoa ir ser feliz na vida. Ir pra vida mesmo. Exatamente. Né? Que é o mais importante. É olhar com carinho pra sua história. Olhar pros seus filhos, pro seu marido, quem tem, né? Que é o que você falou. Rede de apoio é importantíssimo. Nossa, é tudo. É tudo. É tudo. E não dá pra romantizar, né? As Não. pessoas falam assim, e também não dá pra culpar quem não tem, né? Ai, porque eu não tenho. Não, também não dá pra ficar nesse lugar não, porque de vítima. senão a gente não se movimenta. Uhum. Então, assim, hoje eu mudei de estado e eu não tenho rede de apoio aqui. Né? Então, hoje a gente tem uma pessoa que nos ajuda alguns dias em casa e, nossa, sou muito grata a ela também. Os meninos super curtem ela, mas a maior parte do tempo e a maior parte da demanda é na ginástica dos 4, né? Da dinâmica e da rotina minha, do Cris, dos meninos. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda e eu não tô nesse lugar, eu não tenho o que fazer, eu não tenho com quem ficar. Deus sempre providencia, tem sempre uma mãe. Gente, tem um evento, eu tô conduzindo o evento e assim, Deus é incrível, Deus é um Deus de detalhes. Será que o Henrique pode vir pra cá esse sábado? No dia do evento. No dia, já aconteceu inúmeras vezes, é Deus. Que delícia, Deus. Ele pode? Não é porque eu queria depois levar ele, não sei onde, pode. Você manda uma mochila? Manda, oh Deus. Depois eu sempre agradeço e trago pra pessoa. Nossa, você foi assim, desenhada por Deus. Usada. Muito. É maravilhoso isso, né? Deus é um Deus de detalhes mesmo.
Ah, e agora, Sá, no geral, assim, no geralzão, o que que você acredita que mais falta nas mulheres de hoje em dia? Assim, pra eu ter uma vida plena, uma vida desperta, que é o que você mais fala hoje, você acha que falta nessa mulher? Falta ela ser ela mesma. Boa. Falta ela, de fato, reconhecer quem ela é. E começar a listar quantas vezes eu pergunto para as mulheres: quem você é? Não sei. O que é que você gosta? Me perdi. O que você faz? Você faz? Não sei. O que você compra? O que você compra? E a gente estabeleceu, em regra, muitas são as exceções, um modus operandi de sobrevivermos. Então, eu acho que falta esse lugar de mergulho interno. Eu sei, eu também já tive raiva quando alguém me dizia assim, e eu tive que passar por isso. Ai, Sabrina, olha para dentro, para depois resvalar fora. Chegou um momento que eu me deu raiva disso. Eu falei, que negócio de olhar para dentro? Eu não quero executora, né? Eu quero é aquilo. E assim, eu tive que ir lá e bater a cara na parede e voltar e dizer, realmente, tem que olhar aqui para mamãe, tem que olhar aqui para Uhum. papai, tem que olhar para essa criança, tem que olhar para essa adolescente, tem que olhar para essa ferida aqui, para aquela outra cá. E comecei internamente a mapear por que, que eu fazia o que eu fazia, por que, que eu me sentia como eu me sentia. E aí a magia começou a acontecer. Então, falta mesmo. A gente vive hoje plugada, conectada. São tantas interfaces, mas a gente nunca foi tão perdida. É, A gente nunca foi tão vazia, a gente nunca se sentiu, inclusive, tão mal com o sucesso das outras, porque, inclusive, a gente nem sabe o que, que a gente quer e a gente está sempre nesse estado interno de frustração, de comparação. falta, de comparação tóxica, sabe? E as pessoas e as mulheres estão adoecendo. Eu atendo mulheres que me dizem assim: ah, eu vejo lá fulana, ciclana, beltrana, eu não tenho aquela bolsa, por isso que eu não posso começar, eu não tenho aquilo lá, aquilo outro. E dentro desse lugar, a gente se perde. É Então, eu verdade. acho que a gente precisa fazer esse caminho de volta. É verdade. É um caminho. É isso, exatamente isso. É um caminho de volta pra casa. É, o Exatamente. marido da Sabrina chegou, gente. Que delícia! Então a gente precisa deste caminho para casa, né? Que é o interno, que é a nossa origem, que são os nossos pais, a nossa criança. Sem isso, acho que não vai, né, Sá? Não vai. Ou vai pela metade. Ou você vai Uhum, e não sustenta. Você perde peso e volta. Você começa a fazer dinheiro e o dinheiro não fica. Repare, você uhum. conquista alguma coisa e você perde. É raiz, é sustentação, é base, é mergulho, é profundidade, é origem, é quem eu sou, é me encarar. Não é só essa história de dizer, olhe no espelho. Não, olha lá na alma, se esvazia, se desnuda, né? Eu precisei muitas vezes escrever quem é Sabrina, né? Quem é Sabrina fora do palco, quem é Sabrina fora da plateia, quem é essa mulher, o que é que ela gosta, o que é que ela não Dividir gosta. também, né? E aí eu comecei a me encher de mim, né? Boa. E se eu estou cheia de mim, eu tenho capacidade de transbordar. Porque se eu não tiver minimamente preenchida, não há como. E a gente vive essa geração de pessoas vazias querendo dar aquilo que elas não têm. É porque se a gente partir desse princípio, né, que a gente sempre parte, de que cada um dá o que tem, o que você vai dar, né? Estando vazia, sem nada, sem absolutamente nada. Nada. E a gente tá vivendo uma geração assim, né? Que a gente tava falando um pouquinho antes de começar o podcast. Pessoas sem nada, né? Frustradas e até às vezes mergulhadas nas próprias dores, ensinando algo que nem elas mesmas. Foi aquilo que a gente falou, exatamente. Nem elas mesmas sabem, mas elas estão amoldadas por uma forma, por um contexto. Outro dia me procurou uma moça, eu sinto de partilhar isso, extremamente bem sucedida, financeiramente inclusive, mas o negócio dela é um negócio físico. Hum, E ela estava vendo uma crise de identidade, de novo, essência e identidade, porque ela disse, gente, eu não sou ninguém na fila do pão no digital. Eu tô me sentindo menor, inferior, inadequada. e isso bem sucedida. Bem sucedida. Não, não era o dinheiro o problema, Não é, é a a identidade. identidade.
E é o que ela vê por aí, né? E é o que ela assiste, é o que ela consome. E se a gente não tomar cuidado, a gente está fazendo, volto a dizer, o que a gente não quer fazer, a gente consome o que a gente não quer consumir, a gente está até fazendo transições de carreira que a gente não queria fazer. Pra agradar talvez quem a gente nem conheça. Exatamente. E que nem gosta da gente. Que nem gosta da gente, exatamente. Então, assim, é algo que para mim É. é uma das E é crises geracionais mais profundas que a gente está vivendo. De identidade, eu também tenho Identidade. percebido isso. Já tem um tempo, né? Foi ansiedade, depressão e tal, mas assim, a identidade, eu acho que tudo parte dela, né? Parte. Tudo bem que a gente vê muito na internet, né? Com muitas pessoas falando sobre isso, sobre identidade. Pode entrar, Cris! Sobre pessoas falando sobre identidade e tal. Só que precisa ver a raiz, né, disso. O que essa pessoa realmente está falando? Ela também é curada nessa área ou não? Ou ela só está falando porque tá todo mundo falando? Boa, exatamente. É muito ruim isso, cara. Ai, ai, ai. Agora vamos lá. Agora eu quero que você dê uma dica para esta mulher que está despertando agora. Ai, olha, eu quero ir fazer isso. Fala também um pouquinho da transição de carreira, né? Então eu quero uma dica para quem está transicionando de carreira e uma dica para a mulher que quer despertar. Bora! Para você que quer despertar, já não é mais tempo de ficar cochilando, dormindo ou simplesmente sobrevivendo. Então a dica é: comece a se mapear, comece a olhar para você, comece de fato eliminando aquilo que não faz mais sentido, porque parece ser fácil despertar, mas não é, porque nós estamos vivendo em meio a um sistema limitante de crenças, do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que nos disseram, e às vezes há muita confusão e muito barulho. Barulho interno e barulho externo. Então comece despertando por aí. Quem eu não quero mais ser? Quem eu não quero mais projetar? É através do chega que eu acho que a gente vai começando esse movimento de ir acordando. Então, faz uma lista do que não faz mais sentido, tira do armário as roupas que você não usa mais e você tá se contando histórias, né? Do tipo, não, daqui a tantos anos, ou quando eu tiver tal coisa, né? No meu futuro projetado. Arruma a tua casa, te perfuma, começa a olhar para você, começa a se mapear. Aí, a partir daí, você vai se descobrindo. Quem tinha coisas, eu sei que você com certeza passou por isso, que eu nem sabia que eu gostava. E tinha coisas que eu tava fazendo e que eu olhava e disse, ixi, isso aqui não faz mais sentido. Lá em casa a gente faz muito isso, eu e Cris. A gente faz um alinhamento de futuro. Então, assim, onde a gente quer estar, como a gente quer estar, né? Quem a gente quer ser. Dali já sai tanta tralha. Você não tem noção, Mila. Dali já sai... Físico e meio emocional. Emocional e espiritual, de todas as naturezas. E aí você vai despertando, se acessando. E para transição de carreira, é o teu desejo? Pronto. É importante que você possa se planejar. Então, não posso falar de transição de carreira sem que a gente possa pensar em planejamento. Sem que a gente possa pensar na necessidade de começar a estruturar. E busque profissionais que possam te auxiliar. Isso é muito que já passaram por essa transição. Que já viveram essa experiência, porque eles vão poder encurtar caminhos. Não é mágica. Não é de um dia para a noite. A gente vive essa sociedade imediatista também. Mas que se você estruturar, desenhar e tiver um bom plano, você pode fazer transição de função, transição de carreira, o que você desejar. Tendo paciência, resiliência, fé, boas pessoas do seu lado, super dá certo. Dá certo. É só querer, né? Ai, que delícia, gente. Fala um pouquinho do que você faz, né, hoje, que mulheres que você atende, né, para quem quiser procurar o seu trabalho, né? Eu vou deixar o link da Sabrina aqui, do Instagram dela, da empresa dela, para vocês acompanharem ela, né, dos projetos, dos eventos. Fala um pouquinho. Eu trabalho impulsionando mulheres empresárias, empreendedoras, profissionais liberais, autônomas, em processos de mentoria individual, mentorias em grupo. A gente faz um movimento muito bacana de eventos online, eventos presenciais. A gente libera o rugido, a voz da mulher para o mundo. Então, seja profissionalmente, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida relacional. A gente hoje tem milhares de mulheres que já foram positivamente atingidas pelo nosso ecossistema e que têm a oportunidade de rugirem, seja na montagem de um negócio, seja na própria transição de carreira, seja na pivotagem, na construção de um livro, na construção de uma palestra. Hoje a gente tem
alegria dentro do nosso projeto de formar novas palestrantes, mulheres que começam também a se entender, a despertarem e querem levar a mensagem poderosa que elas carregam para o mundo. Isso é lindo. E tem uma edição aí que eu tô sabendo. Tem Leoa Talks, 13 de julho, aqui em Alphaville, São Paulo. Então, 11 mulheres no palco e a oportunidade única de vivenciar e experienciar esse mover sobrenatural, que é poder trazer a mensagem, palestrar, e é muito, muito, muito especial. Ai, que delícia. Agora, essas perguntas que eu sempre pergunto, né, para as pessoas que vêm aqui, para as mulheres que vêm aqui. A primeira é: em que a Sabrina acredita que pode influenciar, né, outras vidas? O que a pessoa olha para você e fala: isso aqui Ai. eu vejo. Fé. Fé. Coragem. Ousadia. Disciplina. Foco. Eu acredito que empatia também. Que eu fui entendendo, inclusive, que era uma empatia saudável e não naquele lugar que a gente também conversou um pouquinho nos bastidores, de me anular em prol do outro, porque isso falava muito sobre a minha ferida de rejeição, mas sim de ser empata, de ter esse olhar sobre o que o outro sente, poder percebê-lo, mas do meu lugar, poder servir. Então, eu acredito que influencie como mulher, como profissional, como mãe, né, como mãe desses meninos que me deixam enlouquecida, né? Me deixam surtada quando, inclusive, né, eu tenho qualquer preocupação com eles. Foi aquilo que eu comentava e foi muito gostoso o nosso papo dentro dessa jornada de tudo que eu faço, de tudo que eu vivencio. Ser mãe é a mais visceral, é a que me deixa mais louca, positivamente louca, nesse lugar de cuidado, de proteção, de ser leoa mesmo, né? Aquilo que Deus me confiou na maternidade. Ai, muito bom. Agora fala pra mim, pra câmera, aliás, pra elas, uma frase impactante, assim, pra elas levarem pra vida. Eu vou falar a frase que é a frase da minha vida, que é a frase do livro que tá saindo. Delícia! Acredito que sai ainda em 2024 e que eu acredito que é o meu mantra de vida, que é: viver é raro, ser feliz é urgente. Adorei, vou querer, gente. Gente, vou usar, gente, com SD lá embaixo. Por favor. Temos livro, então, esse ano. Tem livro esse ano, saindo pela editora Gente. Tá lindíssimo, tô nos arremates finais. E vai ser muito especial poder levar essa mensagem. A gente conta muito de diversas dinâmicas que aconteceram na minha vida. E o livro vai traçando ali uma rota para que você possa se desprender de tantas exigências para ser feliz, né? Tanto tem que, e quando, e se, que a gente precisa limpar e filtrar para acessar esse lugar de potência da vida. Sim, boa, verdade. Bom, chegamos ao fim, gente, do nosso podcast. Passa rapidinho, né? Muito, voou! Voou, muito, muito, muito. Gente, não posso deixar de, né, finalizar esse episódio aqui sem falar da nossa patrocinadora oficial, Daiane Mafra, Estética. Fica aqui no nosso prédio. Ela é maravilhosa, como eu sempre falo, cuidou do meu pós-operatório, é especialista em pós-operatório e maternidade, sabe? Ela acompanha as mulheres pré e pós-parto. Então, usa tape e tal, a mulher sai linda já. Então, em 2 semanas eu falo: gente, como pode? Terrível, assim. Então, assim, Daiane Mafra, pra quem vai pelo podcast, tem 20% de desconto. Então, assim, é um descontão. Procurem ela, vou deixar aqui o link do Instagram pra vocês marcarem a avaliação de vocês gratuita, combinado? E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Sabrina, muito obrigada por ter vindo, por aceitar meu convite. Uma honra ter você aqui. De verdade. Adorei. Muito obrigada. Muito feliz também. Posso deixar meu arroba? Com certeza. Inclusive, vou deixar o link de arroba Sabrina Dourado. Mandem notícias se vocês assistiram, que é que mais impactou vocês. E muito obrigado. Belíssimo trabalho seu. Obrigada. Que você continue rugindo, levando essa essência, esse perfume de Deus para as pessoas. E que todas as que chegarem, todos os que chegarem, sejam agraciados pelo seu dom. Amém. Obrigada, viu? Gente, ficamos aqui e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau!